Quando Deus criou o ser humano, Ele fez isso com propósito. Ou seja, eu e você existimos e fomos criados por uma razão. E posso te garantir de antemão que o propósito de Deus, ao criar você, não foi usá-lo ou fazer de você um robô nas mãos dele. Então a pergunta é: para que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou eu e você? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então vamos junto, vamos botar para pipocar. Vamos junto, galera! Olha só, meus irmãos, quero ler com você 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 18, que diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar os outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Gente, eu estou compartilhando com vocês uma série que eu estou titulando como Mensagens para esse Tempo, aonde eu estou tirando um assunto, um tema de cada livro, de cada carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo e trazendo a aplicação desse assunto para os nossos dias, para o nosso tempo. E hoje, refletindo com você na carta de 2 Coríntios, nós podemos então entender claramente que o apóstolo Paulo diz ali que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele nos reconcilia com Ele mesmo, não levando em conta mais os nossos pecados. Meus irmãos, meus amigos, você que está assistindo esse vídeo, essa mensagem é muito importante, muito preciosa, porque aqui está aquilo que pode mudar a sua vida por completo se você entender que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele está reconciliando eu e você com Ele mesmo, não levando em conta mais os nossos pecados. O que isso quer dizer? O que quer dizer que Deus está nos reconciliando com Ele mesmo? Eu quero falar 3 coisas com você. A primeira coisa que esse texto me ensina é que nós fomos criados com o propósito de nos relacionar com Deus. Irmãos, aqui nesse texto de 2 Coríntios capítulo 5, você vê que o apóstolo Paulo diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, Ele está nos reconciliando com Ele. E o que é reconciliar? A palavra reconciliação significa o quê? Religar, restaurar um relacionamento que tinha se quebrado. Uma relação que se rompeu. Então Deus, quando enviou Jesus Cristo, Ele enviou justamente com o propósito de que essa relação pudesse ser restaurada, reconciliada. Isso nos faz entender que o propósito de Deus nos criar é justamente que nós possamos ter esse relacionamento com Ele, essa comunhão com Ele. Deus nos criou com essa finalidade. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, nossa semelhança. Esse texto nos deixa muito claro qual o propósito de Deus, porque quando Deus fez eu e você, Ele nos criou com essa finalidade, que nós sejamos parecidos com Ele. E um dos aspectos que nós somos parecidos com Deus é no aspecto relacional. Deus é um ser relacional. Deus, a Bíblia nos ensina que Ele é uma trindade, Ele é 3 em 1. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas 3 pessoas estão numa sincronia perfeita, numa unidade perfeita. De tal forma que você olha para o Pai, para o Filho ou para o Espírito Santo e eles são um só Deus. Isso é um mistério muito grande e esses 3 estão em um relacionamento perfeito. E quando Deus então criou o ser humano, quando Deus criou você, Ele também fez com esse propósito de haver relacionamento, primeiramente com Ele, mas também relacionamento uns com os outros e relacionamento com toda a sua criação. Deus nos criou para esse relacionamento, com esse propósito de nós estarmos ali reconciliados com Ele para se relacionar com Ele. Lá em Apocalipse, que já é o finalzinho, que está contando o finalzinho da história de como que vai se dar quando Jesus voltar e como que será a vida eterna, lá no capítulo 21, diz algo muito interessante no versículo
5, se eu não estou enganado, versículo 3, diz assim, olha, tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, e Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. Olha só, gente, olha o que a Bíblia está nos dizendo, que quando Jesus voltar, Jesus e Deus, ele vai estar no meio do seu povo, vai habitar no meio do seu povo. E por que Deus vai habitar no meio do seu povo? Porque Deus, ele nos criou para estar em relacionamento, em comunhão, estar com Ele, na presença dEle. E eu e você temos esse privilégio, essa oportunidade de poder hoje já ter esse relacionamento com Ele por meio do Espírito Santo. E um dia nós poderemos ter esse relacionamento com Ele face a face, onde o veremos. Será algo que eu não sei nem explicar como será, mas é essa a promessa bíblica. Agora, a segunda coisa que esse texto me ensina, que o pecado, ele quebrou o relacionamento entre Deus e o ser humano. Sim, porque se o texto diz que Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos reconciliando com Ele, a pergunta é, por que está reconciliando? É porque então algo foi o quê? Quebrado. É porque aconteceu alguma coisa que rompeu a relação que havia entre Deus e o ser humano. E a gente sabe que justamente aquilo que separou Deus do ser humano, ou o ser humano de Deus, melhor dizendo, foi o pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos nós pecamos e separados estamos dele. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Isso é muito sério, gente. O pecado é uma desgraça. O pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, fala que o braço de Deus, ele não está encolhido para que não nos possa nos salvar. E nem os seus ouvidos não estão tampados para que não possa nos ouvir. Todavia, os nossos pecados, eles fazem o quê? Separação. Separação. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado nos leva para longe do nosso Criador. E todos nós pecamos, todos nós falhamos. E foi então produzida essa ruptura, foi produzido esse distanciamento entre Deus e o ser humano. Agora, a terceira coisa que esse texto também nos ensina é que Jesus Cristo nos reconcilia com Deus. Vou repetir. Jesus Cristo é Ele que nos reconcilia, que nos religa, que nos leva de volta a ter um relacionamento com Deus. Sim, é verdade que todos nós pecamos, mas é por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o quê? Que Ele deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus te criou com o propósito de se relacionar com Ele. O pecado, sim, nos afastou de Deus, mas Deus, por meio de Cristo, Ele está dando ao mundo, Ele está dando a mim e a você a oportunidade de sermos religados, restaurados com Ele e poder experimentar a vida eterna, de ter a vida eterna. Ele nos dá isso, é a promessa dele. A única condição, vamos dizer assim, é você deixar de querer viver distante de Deus, isolado de Deus, e você crer que Jesus Cristo é um caminho que nos religa a Deus. Se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, quero dizer uma coisa para você. Então mantenha a sua comunhão com Jesus por meio do Espírito Santo. Faça valer a pena esse relacionamento maravilhoso que é estar em comunhão com Deus. Agora, se você que está assistindo esse vídeo, você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou se você está afastado, se você está distante, se você está longe do Senhor, deixa eu falar uma coisa para você. A mensagem de Deus para você nesse tempo é: volta, reconcilia-te com Deus, porque Deus te ama, Deus ele quer ter esse relacionamento com você. E a vida sem um relacionamento com Deus não é vida. A vida sem comunhão com Deus não é vida. Você quer experimentar a verdadeira vida, a vida plena, a vida abundante? Então, creia em Jesus Cristo, confesse a Jesus, entregue sua vida a Deus e você vai experimentar dessa reconciliação, dessa restauração, desse relacionamento maravilhoso com Deus Pai,
Deus Filho e Deus Espírito Santo. Guarde essas palavras no seu coração, porque essas palavras, elas podem mudar o curso da sua vida, da sua história para todo sempre. Deus te abençoe, estamos juntos e até semana que vem.